desta vez estamos reunidos para trocar uma ideia sobre um filme trash que é bem cultuado, mas que até então ainda não tínhamos parado para assistir. O filme em questão é Basket Case, de 1982. Mais uma vez, é a prova que nos anos 80 aparecia cada filme com histórias absurdas e até inteligentes, né? Aquele típico filme B que não tem orçamento nenhum, mas eles têm umas ideias mirabolantes e absurdas, como é o caso desse filme aqui. Então o filme trata, né, de um rapaz que estava andando com um cesto para lá e para cá, e ele se hospeda lá num hotel de 5ª categoria. E o começo do filme, né, não revela o que tem dentro lá do cesto, e vai dando a entender que tem alguma criatura ou se é algum animal e tal. E com o decorrer do filme a gente descobre que tem uma criatura grotesca lá dentro, né? E com o passar do filme, através de flashbacks lá do personagem lá que se chama Duane, nós ficamos sabendo que aquela criatura que estava dentro do cesto é um irmão gêmeo dele, siamês, né? E para quem não sabe aqui, eu dei até uma pesquisada aqui, porque é algo interessante, né? E tá até dizendo aqui, ó, num site, ó, que é até um site confiável aqui, que é Tua Saúde, né? Aí tá aqui, ó, gêmeos siameses. Os gêmeos siameses são os gêmeos idênticos que nascem colados um ao outro. Isso ocorre por uma mutação genética quando um óvulo é fecundado 2 vezes e outras alterações vão acontecendo, impedindo a formação de 2 corpos separados. Aí aqui, ó, os gêmeos siameses são os resultados de uma alteração genética que ocorre logo no início da gravidez. Esta alteração pode ser descoberta na primeira ultrassonografia. No caso de uma gravidez assim realizada, basicamente isso é a história, né? A gente descobre que essa criatura grotesca era o irmão gêmeo siamês dele, que estava grudado, né, no corpo do moleque aparentemente normal. E até que o pai dele resolve contratar lá alguns médicos clandestinamente para fazer a separação. Tem uma atenção também, que tem uns trechos ali pra mim, de umas cenas ali que saíram totalmente da realidade, coisas que pelo menos na minha experiência eu nunca vi acontecer, né? O cara que, por exemplo, quando o cara chega lá, que o cara chega com o cesto lá de Vime, né? E com aquele cadeado e quer falar com o médico, tá? A mulher tá dando tanto mole pro cara que fala que vai colocar o cara ali pra ser atendido, assim, como se ele fosse alguém que tivesse marcado hora, né? E aí começa a dar em cima do cara de um jeito nada a ver, e o cara ainda se faz difícil no final. Fala, não, essa noite eu não posso, né? Ela fala, não, mas eu bem que tentei. O cara ele fala, não, então qual que é o teu endereço? Totalmente escrachado, né? Até parece, na vida real, chega assim, uma mina que você conhece, sei lá, mesmo que ela esteja interessada, né? Que você conhece do nada e chega e começa a dar toda uma moral, assim, né? Do nada, né? Primeiro ela dá uma desculpa, né? Fala lá que achou que ele era um cara lá que vinha consertar a máquina de escrever, mas dá pra perceber já que ela já se abriu toda pro cara, né? E outra coisa que eu achei meio incoerente é que depois que os caras fazem a separação, né, os médicos do garoto ali, com a criatura, né, que tava mais ou menos no abdômen do cara lá, pô, aí uma noite lá o cara pega e encontra lá, ele vai encontrar lá o monstro lá num saco de lixo, pô. Pra mim isso daí não tem o menor sentido, né, porque os caras iam pegar e iam colocar no lixo, né, provavelmente, se fosse verdade pra ele, eu acho que eles iam, pra evitar qualquer problema, né, eles iam tentar matar, porém, exatamente, agora como... Pô, jogaram o cara vivo lá, pô. Tipo num saco, assim, tipo lixo hospitalar, assim, né? E outra cena aí que eu tenho que salientar, né? Nem vou dizer quando que acontece no filme, mas é quando a cabeça, aquela cena aí foi foda, né? Aquela eu acho que foi a mais escrota de todas as cenas. E a cabeça vai atacar o cara lá e pega o cara lá pelo saco. E ergue o cara pelo saco, né? Aquela cena ali realmente é trash pra caralho, é foda aquela cena, né? Então, realmente, é um filme que tem umas cenas, assim, né, surpreendentes. Outra coisa que eu ia falar, eles usaram, né, as técnicas da época, né, e como
o coisa, como o Oswaldo já falou, é um filme aqui de baixo orçamento, né? Tava dando uma olhada aqui na Wikipedia, tá dizendo que foi feito com $35 mil apenas, o filme. E, pô, e tem que salientar que os efeitos, né? Os caras usaram até, acho que aquela técnica que eles usavam em alguns desenhos da TV Cultura, né? Que era aquelas massinhas se mexendo, né? Stop motion. Tem trecho que dá pra perceber claramente isso aí, né, Oswaldo? É, aquela técnica de stop motion. É, dá pra perceber que eles usaram ali bastante no filme, mas, sei lá, achei interessante, assim, como eu falei, né, o que me chamou, apesar tem uns trechos doentios, assim, no filme, o que me chamou a atenção é que do jeito que o filme acaba ali, né, que eu não vou dar spoiler e tal, mas, e do jeito que a história toda se desenrola, eu fiquei curioso depois até pra ver, mesmo pra ler no Wikipedia, como é que é essa sequência, né, que tem a Basket Case 2 de 1990 e Basket Case 3, né, o primogênito, The Progeny, sei lá o que, de 91, né, então eu já deixo aí também as palavras já com o Oswaldo. Ao desenrolar do filme a gente descobre que os irmãos lá estão em busca de vingança e estão querendo aniquilar os médicos que cometeram aquela separação entre os dois, né? E é um negócio doentio, né? Porque por mais que aquela criatura seja asquerosa, aberracional, né? Totalmente escrota e nojenta, o irmão dele tem todo um amor, né? E ajuda, né, a criatura. E aquele irmão dele também é um filho da puta, né? Que ele leva a criatura pra fazer só o serviço sujo, né? O serviço sujo de matar lá, né? É pra criatura, né? E tem também todo aquele lance, né? Que eles têm aquela comunicação por telepatia, né? Então, quando aquele... Até acho que chama Belial, né? O nome daquela criatura. Aquele filho da puta daquele Belial, o cara fica morrendo de ciúmes, né? Filha da puta, né? O cara, ao invés de dar uma força pro irmão lá, né? Que tava quase metendo a vara na mina lá. O cara ficou todo ciumento lá, né? O cara... Melhor grito, né? Jogando cadeira, né, mano? Quebrando TV, né? Pô, falando nisso, e quando ele entra lá no quarto daquela mulher Isso, lá e rouba a calcinha, né? Aquela mulher eu achei que era uma das que ia morrer lá no filme. E filha da puta daquele Belial roubou a calcinha da mina pra ficar batendo uma lá, porra. Guitardo, suas considerações aí sobre o final, o que você achou, os pontos negativos aí, ou mais alguma coisa aí que você esqueceu de dizer, né? Sim, tava falando que algumas cenas lá, né, como na hora que tava falando da falta de coerência lá, por exemplo, de encontrar lá o negócio lá no saco de lixo, lá fora da casa, também, e daquela cena anterior que já comentamos, né, dele lá, tendo o primeiro flerte lá com a menina lá no próprio consultório médico ali, né? Outra coisa que eu achei estranha é que, tipo, foda-se, né? Tipo, por exemplo, morre lá o pai do cara lá, daquele jeito lá, e a família tá pouco se fudendo, né? Você percebe, assim, tipo, os irmãos lá, foda-se, que importa é eu e meu irmão aqui. A tia lá, totalmente doentia, né? Quer dizer, pelo menos é essa impressão que faz, né? Tipo, o cara morreu lá, mas vamos fingir que foi um acidente, onde ninguém vai descobrir como é que o cara morreu. Parece que tá encobrindo ali ainda o jeito trágico, né, que morre o cara, né? E o final, na verdade, o ponto negativo nesse sentido que eu achei é que, apesar de ser um filme de terror, né, que tenta, quer dizer, que vai para um lado mais de suspense, umas horas, né, de você ficar, o que vai acontecer? Aquele negócio, por exemplo, da carinha foda, do monstro, né, chegar e depois acabar se rebelando contra o próprio irmão, já era meio previsível, né? Eu fiquei com a impressão, vai ter uma hora ali, já no meio do filme eu comecei a pensar, vai ter uma hora ali que o monstro vai querer se rebelar contra o próprio irmão e vai dar merda ali, eles vão ver quem que vai matar quem, né? E eu achei que, a princípio, talvez até o irmão, que não é deficiente, né? Aquele que não é o monstrinho, que ele ia vencer a luta e tal, e no final os dois acabam meio que indo pra vala, né? Pelo menos essa é a impressão que o final aparenta, né? Que é isso que acontece, né? Eles caindo lá e tal, parece que realmente os dois, né? Aí começa a escorrer o sangue e tal, né? Sentaram na graxa, pra reforçar a ideia.
Acho que pra reforçar a ideia que eles supostamente teriam morrido, né? Mas enfim. E tem. E lembrei, é a inversão de valores, né? Porque, que mostra o filme, né? Porque você fica. Eles colocam, vamos supor, o irmão que é normal, né? Até certo ponto do filme, numa posição de protagonista, de herói, né? Ou até de coitado, né? Por ter que carregar aquele trauma, né? Do irmão dele no sexto ali. E aí, pô, aí no final os caras estão lá, em vez do cara, né, ficar satisfeito, né? Porque pelo menos agora o cara não tinha aquela porra no abdômen, né? Troço feio do caralho, podia andar em paz, né? Não, o cara quer se vingar da médica ali, né? E é como o Oswaldo falou, né? O cara deixa lá o monstro lá pra matar todo mundo e foda-se, né? O cara tá meio que nem aí pra nada, assim. E eles ficam querendo dar a impressão, até uma certa parte do filme, que o cara é um herói, né? Ou que é o protagonista que se fode, né? Mas na verdade é como o Oswaldo bem falou, o cara na verdade é um baita filho da puta, né? Então eu acho que é mais isso, os pontos negativos, assim, né? Que eu achei, né? As cenas que perdem a coerência ali no roteiro e esse negócio aí de querer parecer que o cara é uma coisa lá, que ele supostamente seria um herói e no final acaba tomando no cu, né? Então eu já deixo também minhas considerações pro Oswaldo, o que ele achou de uma forma geral, e até do final do filme, com você, Oswaldo. Eu acho que o grande diferencial desse filme aí, Basket Case, acho que é a ideia principal, né? Porque eu fico parando pra pensar, né? Refletindo, pô, imagina se eu tivesse um filho e ele fosse esses gêmeos siamês e um deles ia ser uma aberração dessa daí. Eu fico me colocando na pele do pai lá, né? Do moleque que... E outro ponto importante que a gente esqueceu de citar é que por causa dessa aberração, a esposa do cara morreu no parto lá, né? Então imagine o ódio que o pai tinha dessa criatura lá, né? Esse daqui não é meu filho, né? Isso ok. Não, justamente... Desculpa até interromper, Oswaldo, mas antes de eu falar, é justamente isso que eu não consegui citar. Os caras na inversão de valores querem, tipo, eles até mostram o pai meio que como um vilão, né? Então parece que fica parecendo que a morte do cara foi merecida, né? Isso, Não, é polêmico, né? Porque a gente coloca na pele do cara lá, tá, mas aí se for aqueles defensores, né, dos direitos humanos e tal, imagina se fosse hoje em dia que se lançasse esse filme. Acho que ia criar uma polêmica do caralho. Não, porque apesar de ele ser uma aberração, ele é um ser humano, né? Então eu acho que na época teve isso daí também, né? E tanto que eu acho que aquela tia lá via, né? Não via ele como uma criatura grotesca. Ele via ali como fosse mesmo um ser humano, apesar da feiura e da escrotidão lá. Então por isso que é um negócio doentio, né? Se a gente parar pra pensar assim nesse quesito. E acho que esse que é o grande diferencial, né? Faz a gente ter essa reflexão e se colocar no lugar lá, mesmo do irmão. Imagina você nascer com uma puta de uma criatura colada assim no seu abdômen lá, porra. Imagina a guitarra, porra. Não, eu tô pra colocar camisa, tu, né? Imagina que eu tenho que fazer um rasgo pra colocar uma camisa. Então, nesse quesito me fez, não foi um filme que me fez ficar refletindo assim depois que eu terminei de assistir o filme e tal. Ainda me veio nesse tipo de reflexão. E acho que não por isso que foi um pouco válido o filme. Mas por outro lado, eu acho que é um filme totalmente doentio. E eu não tenho vontade de rever esse filme. Não vai ser um filme que nossa, que filmaço. É um filme que eu recomendo para todos assistirem imperdível. Eu acho que é um filme para poucos. Acho que é recomendado para quem gosta mesmo desse estilo de filme bagaceira. E mesmo eu aí gostando desse estilo de filme bagaceira, não sei se até hoje eu não sei se eu curti esse filme ou não. Sabe, é um tipo de... Faz tempo já que não aparece um filme assim que me faz ter essa dúvida se eu achei um filme aproveitável, se é pena baboseira total ali. E é um filme que fica aí a curiosidade, né? Quem curte bagaceira e tal, fica a minha recomendação. Agora, pra quem não gosta, né, tal, eu recomendo que vocês passem longe desse filme. Então, pessoal, vou aqui falar sobre algumas curiosidades que eu achei interessante aqui olhando na Wikipedia em inglês, né? É sobre a produção do filme, né? São 2 parágrafos aqui bem rapidinho, eu vou ver o que diz aqui, ó.
Basket Case foi filmado, né, em 16 mm. O diretor René Lotter não teve controle sobre a pós-produção e o resultado foi escuro, acho que murchado aqui, não tem claro aqui, e convertido para para um diferente formato de tela, aspect ratio aqui. O filme não foi filmado, o filme foi filmado em parte da 24ª Rua de Manhattan, e Helen Water, que é o diretor, né, escreveu o filme quando estava andando pela Times Square, lá em Nova York, que ele achava que era um lugar ali que tinha uma atmosfera gasta e fluida, e sei lá o quê. Aí aqui, o último parágrafo. O efeito especial do Bilal... Caralho! O efeito especial... Caralho! O efeito especial do Bilal consiste num grande boneco em algumas cenas feitas de stop motion. Traduzindo aqui, o efeito especial do Bilal consiste em partes de usar um boneco, né? E outras partes, como o Oswaldo falou, eram feitos de stop motion para dar movimento para ele. Quando a mão de Bilal está atacando suas vítimas, tinha realmente havia uma luva, né? Vestida pelo diretor ali, nossa. E o tamanho completo do boneco também é visto nas cenas em que Bilal é visto como ator, ou como... quando ele tá com aquele olho vermelho dele ali. E a sequência do Bilal, da fúria final do Bilal foi feita com animação de stop motion lá, da cena lá que ele joga lá pra baixo. Então é isso, né? Agora eu vou dar minhas considerações finais. E o que eu achei? Realmente é um filme que, mesmo não querendo, como é que eu vou dizer assim, não dando aquela vontade de você ver de novo, né? É um filme que, já deixo, antes de falar qualquer coisa, deixo minha nota 7,5 aí pro filme. Mas assim, eu acho que é um filme que acabou marcando, assim, né? Não marcando de, como é que eu vou dizer assim, de ter uma história sensacional, que roteiro maravilhoso, não sei o que lá. Mas eu achei que, né, vez ou outra eu vou acabar lembrando que eu vi esse filme, entendeu? Então não foi tão irrelevante pra mim, né? Não acho que, tipo, daqui 1 ano ou 2 eu vou esquecer, né? Sempre vou lembrar desse filme aí, desse cara com o troço no abdômen ali, né? Por ser tão doentio, né, Guitarra? E ser algo diferente, né? E eu achei que, apesar de tudo, né, foi outro aspecto positivo que eu acabei não citando, né, eu achei que pelo baixo orçamento do filme, né, que tá dizendo aqui $35 mil, as atuações até que são razoáveis, sabe? Podia ser um troço bem pior, né, as atuações podiam ser um troço bem mais cagado, né, e tava vendo aqui, né, continuando, nesse Basket Case aqui, o segundo filme, né, que o Oswaldo tava falando aí que deu uma desvirtuada, entrou com um troço mais palhaçada aí, os caras viajaram lá, fazendo o boneco dar uma fodelado lá na outra boneca ali. Nesse segundo filme teve um orçamento de $2,5 milhões, né? Então, caraca, teve uma puta produção. Mas é interessante porque eu tava vendo aqui, dos 3 filmes, os 3 mantiveram o mesmo diretor, né? Então talvez por isso que os 3 filmes devem ter o mesmo nível de doença, né? Tá explicado então. Ainda mais se o cara for o roteirista, né? Porque eu acho que duvido, né? Que uma história dessa, o cara tenha feito um livro, né? Que foi um best-seller e vendeu muito. Mas, né, como a gente tava vendo aqui, né? E como o Oswaldo já citou, foi um filme que fez um sucesso, né? Se não tivesse feito sucesso, nem teria continuação, né? Apesar que demorou 8 anos pra fazer a continuação, mas teve a continuação, né? Então, sei lá, é um filme aí que eu achei, né? Quando eu tava falando lá no começo que tinha comédia incidental, troço que não é... que você ri quando não é pra ser engraçado, mas aqui já tá dizendo na descrição que é um filme de horror comedy, né? Ou seja, comédia de horror, né? Então, sei lá, valeu a pena ali, as partes que eu dei risada ali, né? E aí tem uma morte totalmente absurda, né? Que a gente não falou, que é daquela doutora lá com a cara toda cheia de... Putz, essa daí é verdade, né? E fica meia hora gritando, né? Então é isso aí, eu achei que não é um filme que eu vou ver de novo, mas eu sempre vou acabar lembrando que eu... Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Esse foi um podcast nosso especial a respeito do filme Basket Case. Deixe seu joinha, suas sugestões, né, de tema, de filme, se vocês tiverem alguma.
E apenas, né, se for fazer alguma crítica, que seja uma crítica inteligente, né? Comentários raivosos, né, xingando à toa, vão ser ocultados do canal e simplesmente ninguém vai ver essas besteiras.